Imagine só, você está na praia de Copacabana, tomando água de coco, quando de repente o céu escurece e o Cristo Redentor desaparece na penumbra. Não é o fim do mundo. É um eclipse solar total. Agora imagine se esse eclipse não fosse apenas temporário. E se o Sol sumisse para sempre? Como seria viver em um mundo assim? Para entender isso, primeiro precisamos saber como os eclipses funcionam e por que eles são tão fascinantes. Um eclipse solar acontece quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando a luz solar. Existem diferentes tipos de eclipses solares, total, parcial e anular. No total, a Lua cobre todo o Sol. No parcial, ela cobre apenas uma parte. No anular, a Lua fica completamente dentro do disco solar, formando um anel de fogo. Esses eventos são raros porque dependem de alinhamentos perfeitos entre a Terra, a Lua e o Sol. A sombra da Lua tem duas partes principais: a umbra, que é a parte central e mais escura, onde o Sol é completamente bloqueado, e a penumbra, que é a parte externa, onde o Sol é parcialmente coberto. Vamos imaginar um cenário extremo. E se vivêssemos sob um eclipse eterno? Aqui está o que aconteceria com a Terra ao longo do tempo. 30 minutos após o início do eclipse, a temperatura começa a cair rapidamente. Sem luz solar direta, regiões que estavam quentes entram em um estado de resfriamento acelerado. Animais diurnos ficam confusos e começam a buscar abrigo, enquanto os noturnos acreditam que é hora de sair. O céu adquire aquele tom crepuscular permanente, com um anel brilhante em torno da Lua. As primeiras estrelas começam a aparecer. Uma hora depois, a temperatura global já caiu cerca de 5 graus Celsius em muitas regiões. A redução da radiação solar começa a alterar a ionosfera, aquela camada da atmosfera que permite comunicações por rádio e navegação por satélite. Sinais de rádio começam a falhar. Sistemas elétricos começam a ser sobrecarregados devido ao aumento do uso de iluminação artificial. 24 horas depois, sem aquecimento solar para movimentar as correntes de ar, os ventos começam a se desestabilizar ou até cessar. As plantas já mostram sinais de estresse pela falta de luz. Organismos fotossintéticos entram em colapso inicial. Nos oceanos, as águas superficiais começam a esfriar levemente. Uma semana depois, as temperaturas caem drasticamente. Regiões tropicais experimentam geadas pela primeira vez na história moderna. Os oceanos continuam esfriando rapidamente, afetando as correntes marítimas globais. Fenômenos climáticos como El Niño deixam de existir. Espécies subterrâneas ou adaptadas à escuridão começam a prosperar melhor do que as da superfície. Um mês depois, as plantas morrem em massa devido à ausência total de fotossíntese, iniciando um efeito dominó na cadeia alimentar. Herbívoros desaparecem rapidamente e os predadores logo seguem. Correntes marítimas enfraquecem significativamente devido à falta de diferenças térmicas entre regiões tropicais e polares. Comunicações globais continuam prejudicadas pela alteração permanente na ionosfera. Um ano depois, a Terra entra oficialmente em uma mini-era do gelo. Grandes partes do planeta estão cobertas por neve e gelo. A atmosfera congelada perde sua capacidade de reter calor residual, intensificando ainda mais o resfriamento global. Humanos dependem completamente de tecnologia avançada para sobreviver. Estufas subterrâneas iluminadas artificialmente tornam-se essenciais para produzir alimentos básicos. 10 anos depois, o planeta está irreconhecível. Quase todas as espécies vegetais e animais foram extintas na superfície. Nos oceanos profundos e cavernas subterrâneas, algumas formas de vida conseguem prosperar, adaptando-se à escuridão total e às baixas temperaturas. Bactérias litofágicas que se alimentam de minerais tornam-se dominantes em ambientes extremos. 100 anos depois, a Terra se estabiliza em um estado congelado permanente. Oceanos estão parcialmente congelados, enquanto as poucas formas de vida restantes evoluíram para sobreviver no frio extremo e na escuridão constante. A humanidade vive isolada no subsolo ou em habitats artificiais altamente tecnológicos. 1000 anos depois, o planeta está completamente irreconhecível. A superfície da Terra é coberta por uma espessa camada de gelo permanente, com temperaturas globais extremamente baixas. Os oceanos estão quase totalmente congelados, com apenas algumas áreas líquidas mantidas por atividade geotérmica nas profundezas. A atmosfera mudou drasticamente. Níveis muito baixos de oxigênio e altas concentrações de dióxido de carbono tornam impossível qualquer vida complexa na superfície. Formas extremófilas prosperam em ambientes subterrâneos ou próximos às fontes hidrotermais dos oceanos profundos. Bactérias litofágicas dominam esses ecossistemas extremos.
Civilizações humanas sobrevivem exclusivamente em habitats artificiais avançados no subsolo ou orbitando o planeta em estações espaciais autossuficientes. A ideia de dia e noite tornou-se apenas uma lembrança histórica. Felizmente, esse cenário é impossível devido às leis da física. A Lua está em constante movimento graças à gravidade. Se ela parasse completamente entre a Terra e o Sol, acabaria caindo sobre nosso planeta devido à atração gravitacional, causando uma catástrofe ainda maior. Agora que descartamos essa hipótese apocalíptica, vamos voltar aos eclipses reais e descobrir algumas curiosidades fascinantes sobre eles. Os eclipses solares sempre fascinaram a humanidade. Aqui estão alguns fatos interessantes. O eclipse solar mais longo registrado durou 6 minutos e 39 segundos. Durante um eclipse total, a sombra da Lua pode viajar até 2.000 km/h sobre a superfície terrestre. Algumas culturas antigas acreditavam que dragões ou outros seres mitológicos estavam devorando o Sol durante os eclipses. Para os povos Guarani aqui no Brasil, acredita-se que um jaguar celeste tenta devorar o Sol durante os eclipses, algo tão épico quanto as lendas do boto cor-de-rosa, encantando moças à beira dos rios amazônicos. O próximo eclipse solar total visível no Brasil será apenas em 2045, mas teremos alguns eclipses parciais antes disso. No dia 29 de março de 2025, um eclipse solar parcial será visível em partes do norte e nordeste do Brasil. E no dia 12 de agosto de 2026, outro eclipse parcial será visível em algumas regiões do Brasil. Anote essas datas no calendário para não perder esses eventos incríveis. Se você quiser observar um eclipse solar com segurança, use óculos especiais certificados. Nunca olhe diretamente para o Sol sem proteção adequada. Faça um projetor caseiro com uma caixa de papelão para observar indiretamente. É simples e seguro. Eclipses nos lembram como somos pequenos diante do universo e nos mostram a precisão dos movimentos celestes. Pensar em cenários extremos como um eclipse eterno nos ajuda a valorizar ainda mais o Sol e os ciclos naturais que tornam possível nossa existência na Terra. Gostou deste conteúdo? Inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixe nos comentários qual fenômeno astronômico você gostaria que explorássemos no próximo vídeo.